galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! 12. Quando o detetive Webb olha para Robert Pierce naquela tarde, vê um homem perfeitamente capaz de matar a esposa. Ele é muito bonito, inteligente, um tanto egoísta e facilmente irritável. Deve ter sido bem diferente com sua vizinha Becky Harris. Todos nós usamos máscaras, pensa Webb. Em algum momento, todos temos coisas a esconder. O detetive quer saber o que aquele homem pode estar escondendo. Robert Pierce está sentado do outro lado da mesa na sala de interrogatório em perfeito autocontrole. Parece confortável recostado na cadeira, mas com um olhar aguçado observando tudo. Então sou o principal suspeito, é isso? Pergunta Pierce. O senhor por enquanto não é suspeito, responde Webb. E não está sob custódia, pode ir embora se quiser. Pierce não se mexe. Webb o analisa cuidadosamente e prossegue. Na sexta, dia 29, o senhor diz ter chegado em casa logo depois do trabalho por volta das 5 horas da tarde. Alguém o viu? Não sei. Esse é o seu trabalho, não é? Não foi isso que ficou perguntando aos vizinhos? Infelizmente para os detetives, as conversas porta a porta foram frustrantes. Com exceção de Becky Harris, ninguém parecia conhecer os Pierce. Eles eram reservados. Ninguém se lembrava de ter visto Robert entrando ou saindo de casa naquele fim de semana. Ele costumava deixar o carro na garagem de portas fechadas, então era difícil dizer se estava em casa ou não. Exceto por Janet Barroth, ninguém tinha notado se ele recebera visitas. Não havia ninguém para confirmar, mas era perfeitamente possível que ele tivesse ficado em casa na sexta e no sábado. Ou talvez não. Os registros de localização mostram que o celular dele estava em casa. Isso não quer dizer necessariamente que ele estava. O que o senhor fez em seguida? Pergunta Webb. Como já disse, fiquei vendo TV e depois fui para a cama cedo. Estou sempre exausto no fim da semana. E estava sozinho? Sim, sozinho. E no sábado? Acordei tarde. Fiquei em casa o dia todo organizando coisas do trabalho, limpando a casa. Alguém poderia confirmar isso? Não, acho que não. E à noite? Ele se mexe na cadeira, cruza os braços e olha fixamente para o Webb. Bem, para falar a verdade, não fui totalmente honesto com vocês antes. À noite recebi a visita de uma amiga. Ela ficou bastante tempo. Webb faz uma longa pausa antes de perguntar. E quem era sua amiga? Minha vizinha aqui do lado, Becky Harris. Acho que vocês falaram com ela ontem. Vi quando bateram a porta dela. Nós conversamos com ela. Eu não sei o que ela disse a vocês. Preferi não falar sobre isso antes porque estava tentando preservá-la. Obviamente, ela não gostaria que ninguém soubesse do que aconteceu entre nós. Ela é casada e foi uma coisa inofensiva. Não me orgulho disso. Não deveria ter traído minha esposa. Mas eu estava me sentindo sozinho e Beck estava disponível. Então, ele dá de ombros. Depois disso não aconteceu mais. Webb o observa com os olhos semicerrados. Mas já havia acontecido antes, não é? Pierce olha para ele, surpreso. Então ela contou. Vocês já sabiam de tudo. Após uma pausa, ele acrescenta. Sim, dormimos juntos uma outra vez em agosto. Não foi nada demais. Foi só para dar uma espairecida. Para nós dois darmos uma espairecida. Então por que o senhor mentiu? Pergunta Moen. Por que nos disse que nunca havia traído sua esposa? O que a senhora acha? Isso me faz parecer um péssimo marido. E é isso que vocês querem, não é? E talvez eu fosse mesmo. Mas isso não quer dizer que eu tenha matado a minha esposa. Ele se inclina para a frente e continua. Quero que vocês parem de brincar comigo e descubram quem matou a Amanda. Quero que encontrem o desgraçado que fez isso. Ah, nós vamos encontrar, afirma Webb. E quanto ao domingo,
Pergunta Moen. Pierce volta a se recostar na cadeira. No domingo, fui jogar golfe com os amigos e fiquei o dia todo. Nunca imaginei que Amanda não voltaria para casa naquela noite. Os nomes e telefones de todos eles devem estar registrados. Eles podem confirmar o que estou dizendo. Jantamos no clube e depois voltei para casa para esperar Amanda chegar. O senhor tem ideia de quem são as digitais que encontramos na sua casa? Imagino que algumas sejam da Becky. E o outro conjunto de digitais? Ele dá de ombros. Não faço ideia. O senhor está escondendo mais alguma coisa de nós, Sr. Pierce? Ele olha de volta para o Webb com um ar insolente. Como o que, por exemplo? Algo sobre a sua esposa. Ela estava tendo um caso? Pierce morde o lábio. Não sei. É mesmo? Pergunta o Webb num tom falsamente descontraído. Talvez ela estivesse tendo um caso e o senhor tenha descoberto. Talvez soubesse que não era com Caroline que ela ia viajar naquele fim de semana. Talvez por isso a tenha matado. Robert permanece imóvel. Ou talvez o senhor tenha inventado toda essa história de que ela disse que viajaria com a amiga. Talvez tenha combinado de encontrar sua esposa em algum lugar e ela não fizesse ideia de seus planos. Não, diz Robert balançando a cabeça. O senhor está completamente enganado. Não achava que minha esposa estivesse tendo um caso na época. A ideia nunca me passou pela cabeça até eu falar com Caroline naquele domingo e perceber que Amanda havia mentido para mim. Webb não acredita nele. O senhor sabia que sua esposa estava grávida? Sabia. Ela ia abortar. Não queríamos filhos. Responde Pierce e encara os detetives como se os desafiasse a problematizar o assunto. Já acabamos aqui? Pergunta. Pierce está perdendo a calma, mas dissimula muito bem. Penso Webb. Acabamos. Não queremos tomar muito do seu tempo. Diz o detetive enquanto Robert Pierce empurra a cadeira para trás, fazendo muito barulho e sai. Ele não tem um bom álibi. Comenta Moen logo depois. Pode ter ido a qualquer lugar na sexta e no sábado e deixado o celular em casa para não dar bandeira. Quanto mais o vejo, menos gosto dele. Revela o Webb. É um arrogante filho da mãe. Ele não parece muito triste com a morte da esposa. Observa a Moen. Não mesmo. Concordo, Webb. Se Amanda estava de fato tendo um caso, então quem era o amante? Se descobrirmos isso, vai ser um avanço. Murmura Moen.